Olá pessoal! No vídeo de hoje nós vamos estudar um importante problema na física, que é o oscilador harmônico. O oscilador harmônico ele é importante porque ele pode ser utilizado como uma primeira aproximação para tratar diversos tipos de problema. Então, sempre que você tem um sistema que está oscilando em torno de uma posição de equilíbrio, o oscilador harmônico pode ser utilizado para modelar esse tipo de problema. Então, o oscilador harmônico ele aparece tanto na mecânica clássica quanto na mecânica quântica. Então, quando você tem partículas microscópicas oscilando em torno de uma posição de equilíbrio, você pode utilizar a equação de Schrödinger e utilizar o potencial, a energia potencial do oscilador harmônico para modelar esse tipo de problema. E ele aparece também tanto na mecânica clássica quanto no eletromagnetismo, quando você vai simular circuitos elétricos. Então lá aparece também um tipo de oscilador, tá? Então esse tipo de problema ele é bastante amplo. Nós vamos estudar aqui um caso particular, que é o oscilador massa-mola. Ele é um sistema constituído por uma massa ligado a uma mola de constante elástica K. E nós vamos ver que essa massa, quando ela sofre uma pequena perturbação, ela vai oscilar em torno de uma posição de equilíbrio. E nós vamos calcular a posição da partícula em função do tempo. Então esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Então vamos lá para o vídeo. Bom pessoal, então aqui nós vamos estudar o oscilador harmônico clássico, tá? Esse oscilador ele é caracterizado da seguinte forma. Então aqui eu tenho um bloco, esse bloco tem uma massa m e eu tenho uma mola de constante elástica K. Nessa posição x igual a zero, a mola não vai estar nem comprimida e nem distendida. Portanto, esse bloco ele vai permanecer em equilíbrio exatamente nessa posição. Portanto, x igual a zero é a posição de equilíbrio. Aqui nós não vamos considerar nem efeitos de atrito e nem efeitos da força de arrasto. Portanto, nós não vamos ter forças dissipativas atuando no sistema. Isso a gente vai deixar para tratar em um próximo vídeo. Então, imaginem aqui que eu tiro esse bloco dessa posição de equilíbrio, coloco ele na posição menos xm, e aí, nesse caso, nós vamos ver aqui que a mola ela é distendida. Portanto, surge no bloco uma força que é dada pela força elástica. Essa força vai ser tal que ele vai fazer com que o bloco retorne para essa posição de equilíbrio. Portanto, nós temos aqui o que nós chamamos de força restauradora. É uma força que sempre tende a fazer com que o bloco retorne para essa posição, tá? Para a posição de equilíbrio. Então, a partir desse momento, eu solto esse bloco e passa a agir somente a força elástica. Nesse caso, nós vamos ver esse bloco se movimentando na direção e no sentido dessa posição de equilíbrio. A partir do momento em que ele chega nessa posição de equilíbrio, esse bloco passa e começa a comprimir a mola, como nós estamos vendo aqui, ó. Então, nesse momento, surge aqui uma força, que é uma força elástica, né, que ele vai ser contrário ao movimento do bloco, ou seja, ele vai tender a fazer com que esse bloco retorne para essa posição aqui. Por isso, esse tipo de força é sempre chamado de força restauradora. Então, o nosso objetivo é descrever a posição do bloco em função do tempo. Então, nós vamos demonstrar que essa posição, ou seja, o x de t, ele vai ser dado por um xm, que representa a amplitude máxima de oscilação, vezes o cosseno de ômega-t menos delta. Observem aqui a dependência temporal. Então, nós vamos demonstrar essa equação que vocês estão vendo aqui. Para isso, nós vamos utilizar como uma força elástica a seguinte relação, tá? Que é
dado pela lei de Hooke. Então, o Hooke ele percebeu que a força elástica é proporcional à deformação na mola. Portanto, quanto mais deformado for a mola, maior vai ser a força elástica sobre o bloco. Então, essa relação de proporcionalidade, ela pode ser transformada numa relação de igualdade quando nós multiplicamos por uma constante. E essa constante é exatamente a constante elástica da mola, que é a constante K. Portanto, aqui para x nós vamos ter a deformação na mola. O K representa a constante elástica. E esse sinal ele indica que essa força é uma força restauradora. Ou seja, é uma força que faz com que a partícula sempre tenda a voltar para essa posição de equilíbrio. E o F aqui, então, é a força elástica. Então, nós vamos utilizar aqui exatamente a lei de Hooke para descrever a dinâmica desse tipo de sistema. Então, nós vamos aplicar aqui a segunda lei de Newton e a lei de Hooke. Então, nós vamos ter a seguinte situação. Nós vamos ter aqui que a força vai ser igual a menos kx, dado, então, pela lei de Hooke, mas nós sabemos que força é dado por m vezes a derivada segunda da posição. Portanto, nós temos que a força vai ser m vezes a derivada segunda da posição em relação ao tempo, ou seja, uma derivada temporal. Portanto, nós podemos combinar aqui essa relação da seguinte forma. Então, eu vou ter m vezes a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Então, no lugar dessa força, eu substituí por essa relação. E isso aqui vai ser igual a menos kx. Portanto, nós vamos ter aqui a seguinte relação. Derivada segunda de x em relação a t vai ser igual a menos k sobre m. Então, eu dividi aqui os dois lados da igualdade por m e cheguei nessa relação aqui, ó. Então, menos k sobre m vezes x. Aqui, pessoal, eu vou definir, tá? O k sobre m, k é uma constante, m também é uma constante. Então, isso aqui eu vou chamar de uma constante. Essa constante eu vou chamar aqui de ômega quadrado. Portanto, ômega quadrado é exatamente k sobre m. Portanto, eu vou chegar na seguinte expressão. A derivada segunda de x em relação a t mais ômega quadrado x vai ser igual a zero. Ou seja, nós temos aqui uma equação diferencial de segunda ordem. Uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, né? Então, nós vamos agora resolver essa equação diferencial de segunda ordem. Então, nós sabemos aqui das técnicas de solução dessa equação diferencial que a solução de uma equação diferencial de segunda ordem ela é dada por essa relação aqui, ó. Então, eu vou ter r quadrado mais b quadrado mais c igual a zero. Então, a derivada segunda vira o r quadrado, então são as raízes dessa equação, eu preciso encontrar as raízes, né? A derivada primeira vira o r e o termo aqui que não tem derivada, ele fica simplesmente igual a 1. Portanto, quando eu encontro essas raízes R1 e R2, a solução dessa equação diferencial vai ser dado por A vezes E na R1x mais B vezes E na R2x. Então, eu preciso encontrar as raízes R1 e R2 para esse meu problema. Então, agora, por comparação, então a solução é dada por essa equação que você está vendo aqui. Eu preciso encontrar o R1 e o R2, tá? Então, eu vou fazer exatamente isso para essa equação diferencial. Então, copiando ali essa equação diferencial, a derivada segunda da posição em relação ao tempo, mais ômega quadrado,
x. E isso aqui vai ser igual a zero. Olhando aqui para essa expressão, veja que aqui aparece a derivada segunda. Então, vai aparecer aqui um r². Veja que eu não tenho derivada primeira. Então, quando nós incluímos efeitos de forças de arrasto, a gente tem exatamente esse termo aqui, ó. Mas como nós não temos forças de arrasto, o B aqui é igual a zero, né? Por isso ele não aparece na minha equação, nenhum termo relacionado à derivada primeira. Portanto, aqui nós vamos ter somente o ômega². Ômega² igual a zero. Então, aqui é um termo que não tem derivada, né? Aqui, então, nós precisamos encontrar essas raízes dessa equação. Portanto, eu vou ter que r² é igual a menos ômega², ou seja, a raiz aqui vai ser igual a raiz de menos ômega². Ou seja, aqui eu tenho duas raízes. Uma raiz que é R1, que eu vou chamar de R1, que vai ser... Perceba que aqui eu vou ter raiz de menos 1, né, vezes ômega². Então, eu posso escrever isso aqui como raiz de menos 1 vezes ômega. Então, ômega², a raiz de ômega² é o ômega. E a outra raiz vai ser o menos. Então, aqui tem o mais e o menos, né? Então, são duas raízes. Então, aqui vai ser raiz de menos 1 vezes ômega também. Então, a raiz R1 vai ser igual a raiz de menos 1, a gente sabe que é i, então i vezes ômega, e nessa segunda raiz vai ser menos i vezes ômega. Então, eu tenho essas duas raízes aqui. Agora, eu vou substituir essas raízes nessa equação aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui y, no lugar de y é o x agora, e no lugar de x aqui nessa expressão é o t. Então, eu tenho a minha expressão aí, é o x de t, né? Porque a equação diferencial é uma equação temporal, né? Uma derivada temporal. Então, eu vou ter aqui a, tá? Eu vou escrever como sendo, no lugar do a aqui, eu vou colocar um a'. Vocês já vão ver mais ali para frente, tá? Então, vou colocar aqui um a' vezes e, na R1, no lugar de R1 é i vezes ômega. Então, i vezes ômega vezes t, né? Então, no lugar de x, eu estou substituindo pelo t. Mas, aqui eu vou colocar um b', que é uma constante, é na menos, então é a raiz R2, que é negativa, né? Então, menos i ômega vezes t. Então, com isso, eu chego nessa solução para a minha equação diferencial. Certo, então, pessoal, aqui eu já teria a solução para essa minha equação diferencial. Mas ela não fica muito fácil, né, da gente estudar essa dinâmica utilizando essa expressão. Então, a gente pode transformar um pouco essa relação. Em alguns casos, tá, pode ser interessante a gente trabalhar com essa expressão desse jeito. Mas isso aí ele vai depender de caso a caso. Então, nós vamos trabalhar um pouco mais nessa expressão. E aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Então, aqui, pessoal, nós vamos utilizar uma relação exponencial e trigonométrica, tá? Então, nós temos um e na i θ. Nós sabemos que e na iθ pode ser escrito como cosseno de θ mais i vezes seno de θ. E e na menos iθ vai ser cosseno de θ menos i seno de θ. Então, essa relação aí é trigonométrica e exponencial. Então, nós temos esse tipo de relação, tá? Então, nós vamos usar isso aqui nessa expressão que você está vendo aqui em cima, ó. Então, nós vamos fazer assim, ó, x de t vai ser igual a, no lugar de e na i ômega t, perceba que o θ aqui representa o ômega vezes t. Então, vai ficar a' vezes, então vai ficar cosseno de ômega vezes t, mais i seno de ômega vezes t. Mais b' vezes cosseno de ômega vezes t,
menos I seno de ômega vezes t. Então, substituir essa expressão aqui pelas relações trigonométricas. Então, ficou exatamente essa expressão que vocês estão vendo. Agora, olha só, eu tenho aqui o A vezes cosseno de ômega t e tenho um B' cosseno de ômega t, A' e B', certo? Então, eu posso fatorar esse cosseno de ômega t que vocês estão vendo aqui, ó. E aí fica A' mais B'. Então, se a gente abrir esses termos aqui, né? E observem aqui também o termo que tem seno. Observem que tem um termo que tem seno aqui, portanto, fica A' vezes I vezes seno de ômega t, mais, ou seja, esse mais com esse menos aqui vai ficar negativo. Então, vai ficar menos B' vezes I seno de ômega t. Então, eu coloquei aqui, eu fatorei aqui o seno e o cosseno. Então, nós vamos ter A' mais B', isso aqui eu vou chamar de A, e I vezes A' menos B' eu vou chamar de B. Então, se o A' é constante, o B' é constante, então a soma deles também será uma constante, né? E o mesmo vale para essa expressão aqui. Com isso, nós conseguimos escrever o x de t como sendo A vezes cosseno de ômega t, mais B vezes seno de ômega t. Então, essa relação também pode ser utilizada para representar a posição em função do tempo do oscilador harmônico, do sistema massa-mola ali, né, que nós estamos tratando, tá? Então, muitas vezes você pode usar diretamente essa expressão. Mas nós vamos trabalhar um pouco mais. Então, perceba que eu tenho essa expressão ou essa expressão aqui, né? Então, estou mostrando aí a equivalência entre essas equações, tá? Mas a gente pode trabalhar um pouco mais essas expressões. Então, observem o que eu vou utilizar. Eu vou utilizar a fórmula, né, da adição nas relações trigonométricas. Então, eu sei que cosseno de A mais ou menos B vai ser igual a cosseno de A vezes cosseno de B, menos mais seno de A vezes seno de B. Bom, pessoal, então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos ver o que vai dar essa expressão aqui, ó. Xm vezes o cosseno de ômega t menos delta. Então, aqui nós temos uma subtração. Portanto, nós vamos usar o sinal de negativo aqui. É A menos B. Então, para nós, o A é o ômega vezes t e o B é o delta. Então, nós vamos ter ômega t menos delta. E vamos usar, então, essa relação para estabelecer aqui essa identidade. Então, nós vamos ter aqui xm vezes, no lugar do A, nós vamos substituir por ômega vezes t. Então, vai ficar cosseno de ômega vezes t. No lugar de B, nós vamos colocar o delta. Então, cosseno de delta. Como aqui é negativo, então, de baixo aqui vai ser o positivo. Então, nós vamos escrever mais xm vezes o seno de ômega t vezes o seno de delta. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós vamos ter xm vezes o cosseno de delta, então é esse termo com esse termo aqui, vezes o cosseno de ômega t, mais xm vezes o seno de delta, vezes o seno de ômega t. Então, simplesmente passei aqui o seno de delta ali para frente, né? Então, agora, observem o que eu posso fazer aqui, ó. Eu posso comparar essa relação que você está vendo aqui com essa expressão aqui, ó. Observem o que acontece. Se isso aqui eu definir como sendo o A, ou seja, xm vezes cosseno de delta como sendo A, então vai ficar A vezes o cosseno de ômega t, que é exatamente essa primeira parte aqui, ó. Mais aqui o xm
vezes seno de delta, eu defino como sendo o B. Portanto, vai ficar B vezes seno de ômega t. Então, aqui ó, eu posso escrever o xm vezes cosseno de ômega t menos delta como sendo A vezes cosseno de ômega t mais B vezes seno de ômega t. E isso aqui é exatamente o x de t. Então, portanto, isso aqui é o x de t. Logo, nós podemos escrever essa relação x de t como sendo xm vezes o cosseno de ômega t menos delta, tá? Ou seja, demonstramos que a solução do oscilador massa-mola pode ser escrito por essa expressão aqui. Aqui, pessoal, o ômega t menos delta é chamado de fase e o delta é chamado de constante de fase. Então, eu tenho a constante de fase. E o xm é a amplitude máxima de oscilação, tá? Então, essa aqui vai ser uma amplitude máxima. Essa constante de fase, ela é importante, tá? Para descrever o início do movimento. Então, quando o t é igual a zero, nós vamos ter simplesmente a posição da partícula, ou seja, o x0, como sendo xm vezes o cosseno de menos delta. Então, o delta, ele descreve essa constante de fase, ela vai descrever exatamente a posição inicial do bloco no sistema massa-mola. Então, por exemplo, suponha que delta seja igual a zero. Então, para t igual a zero, eu vou ter que essa expressão vai ser x de zero, vai ser x máximo, vezes cosseno de zero, eu sei que é 1, porque o t aqui dá zero, a constante de fase ali é zero, então dá cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Portanto, o x em t igual a zero, ou seja, a posição inicial do bloco, vai ser exatamente na posição máxima. Então, perceba, aqui eu usei o x máximo igual a 1, só como um exemplo, tá? Então, como x máximo é igual a 1, significa que o bloco vai estar exatamente na posição máxima. Aí ele vai mudando, né, a sua posição, de tal forma que ele chega aqui na posição de equilíbrio, então ele está passando na posição de equilíbrio, a mola começa a ser comprimida e ele vai lá para a posição menos x máximo, né? Ou seja, com um valor negativo, x máximo negativo. Então eu tenho a máxima compressão da mola. Aí ela começa a voltar para a posição de equilíbrio, chega na posição de equilíbrio de novo e o sistema ele volta para a posição x máximo. E aí o sistema se repete. Então ele passa pela posição de equilíbrio, chega lá do outro lado na posição menos x máximo, volta para a posição de equilíbrio, atinge a outra posição máxima e assim por diante o movimento ele é descrito indefinidamente. Então, aqui a gente conseguiu demonstrar que essa expressão caracteriza a posição da partícula, tá? Então, pessoal, com isso nós mostramos como foi possível utilizar a lei de Hooke e a segunda lei de Newton para chegar numa equação diferencial. Nós resolvemos essa equação diferencial e encontramos a posição em função do tempo da partícula no oscilador massa-mola. Então, com isso, nós encerramos esse vídeo. Até o próximo e um grande abraço para vocês.